Nós damos as boas-vindas a todos os irmãos, irmãs e amigos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que nos assistem nesta noite. Este é um devocional do ramo Jequié e nós temos como nossos ilustres convidados o presidente da Missão Brasil Salvador Sul, o presidente Júlio Triunfo, que está acompanhado de sua esposa, Sister Triunfo. Eles estão naturalmente, né, uma sala virtual. Também o presidente da Estaca Salvador Imbuí, o irmão Francisco Costa. Nós também queremos reconhecer a presença virtualmente do nosso presidente do ramo, o presidente Cícero Cardoso. Nós iniciaremos esta reunião cantando o hino número 134, Sim, Eu Te Seguirei. Logo após a audição do hino, a irmã Angelita Lima fará a primeira oração. Ela é a primeira conselheira na presidência da Sociedade de Socorro do ramo Jequié. Das moças. Nós também queremos agradecer todo o empenho do irmão Tiago Lisboa, ele que é o secretário de tecnologia do ramo, que tem nos dado esse apoio incondicional. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, nesse momento, baixando nossa cabeça para te agradecer por mais um dia, te agradecemos pelas bênçãos recebidas de ti. Te agradecemos por essa oportunidade que estamos reunidos para compartilhar do teu evangelho. Te pedimos, Pai Celestial, que o Senhor abençoe cada um de nós. Abençoe os nossos familiares. Abençoe também, Pai Celestial, os oradores dessa noite. Que podemos passar boa mensagem
lhes for ensinado, podemos pôr em prática em nossas vidas. Te pedimos que perdoe pelas nossas falhas. Te pedimos também que o Senhor nos possa dar uma bênção para cada um de nós. Também para as pessoas que se encontram enfermas nos leitos dos hospitais. Te pedimos também que abençoe o nosso profeta. Abençoe os missionários que se encontram no campo nesse momento. Essas coisas que te pedimos e te agradecemos com humildade. Nós te amamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E dando sequência, né, ao nosso devocional, nós ouviremos agora o presidente da Estaca Salvador Imbuí, o presidente Costa. Boa noite a todos. Eu queria expressar minha grande alegria de poder participar deste evento com os irmãos. O convite foi... eu posso dizer que o convite foi recebido com surpresa, né? Mas o sentimento de alegria foi imenso. Bem, como eu tenho aí uns 20 minutos para poder conversar com os irmãos, antes de iniciar, eu queria dizer que eu não conheço o Jequié, né? Então, como é que minha relação começou com o povo aí? Na verdade, eu tenho contato com o presidente Cícero Oliveira, e a gente serviu missão em São Paulo Leste, na mesma época. E então posso dizer que o meu contato com o Jequié é esse. Mas sei que é uma cidade que fica aí no sudoeste da Bahia. Sei que é um lugar quente também, né? Mas é um lugar de muita prosperidade. Eu sei disso. E a maior prosperidade que pode haver em uma terra tão abençoada como essa vem do coração dos irmãos, que também deve ser bastante aquecido para receber e se preparar para tantas coisas que o Senhor quer fazer nesta terra. Eu sou o presidente Costa, como o presidente Lima falou, da Estaca Salvador Imbuí. Estou no chamado aqui há mais ou menos 4 anos, vai fazer 5 anos agora em novembro. Sou um membro da igreja desde 2004 e tenho uma esposa chamada Joy e 2 meninas, né? Uma é 6 anos, que é Melissa, e a outra de 3 anos, chamada Ruth. Eu aqui trabalho como um advogado aqui em Salvador e para mim, de todas as coisas que eu tenho na minha vida, servir a Deus tem sido uma prioridade. O que eu estimo de tudo que eu tenho feito na minha vida é passar o tempo com minha família e fazer as coisas que eu tenho como responsabilidades na igreja. Bem, me apresentei um pouquinho e então agora eu queria poder entrar no assunto que me foi dado a oportunidade de falar. E obviamente que em tempos de Covid-19, de novo coronavírus e tudo o que está acontecendo no mundo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre seguir o profeta. A gente sabe que aqueles que são fortes na fé conhecem o caminho mais seguro de se andar. E o caminho mais seguro de se trilhar é seguir os conselhos de nosso profeta, nosso amado profeta. Quando ele fala, e aí aqueles que têm pouca fé
talvez pense que é só um bom homem que está dando bons conselhos, e ter um comportamento ou uma atitude assim, logo você começa a pensar, se o conselho for agradável, se for sensato, e, se for, se as circunstâncias forem favoráveis, então eu vou seguir esse conselho. Caso contrário, pessoas que não conseguem compreender a importância do profeta no plano de Deus, a importância das palavras de um servo de Deus, eles logo vão encontrar uma justificativa e não seguir o conselho. Por alguma razão egoísta, não sei, talvez há pouco até mesmo. Claro que a decisão de aceitar ou não o conselho do profeta é uma ideia muito errônea, né? E é acreditar que a decisão de aceitar o conselho do profeta nada mais é do que decidir trilhar num caminho muito perigoso. Quando nós aceitamos seguir o conselho dos profetas, nós somos beneficiados com isso em qualquer situação, inclusive na situação atual que nós estamos vivendo. Na minha experiência pessoal, toda vez que eu escolhi aceitar e seguir os conselhos inspirados do profeta, eu fui abençoado. É claro que todos nós estamos aprendendo. Houve épocas também que eu procrastinei, né? E isso diminuiu a minha capacidade de ouvir e aceitar o conselho outras vezes. Mas quando nós não quando nós não procrastinamos, e se procrastinamos deve ser uma exceção no processo de aprendizado de nossa vida, nós vamos descobrir, sem dúvida alguma, um testemunho pessoal de que esse caminho é de fato seguro. Então, não seguir o conselho do profeta ou estabelecer exceções para seguir ou circunstância é um caminho perigoso. Seguir é um caminho seguro. Toda vez que eu ouvi o conselho dos profetas ao longo dessa minha jornada como membro da igreja, eu recebi confirmação a orar. E depois de seguir, percebi que de fato estava num caminho de segurança. E ao longo da vida, você vai aprendendo que esse caminho foi preparado e as trilhas que são difíceis de seguir às vezes, quando nós ouvimos o conselho dos profetas, parece que a trilha fica aplainada assim, sabe? Deus quer nos guiar pelo caminho de segurança e Ele vai fazer isso de maneira carinhosa, com um caminho preparado e apontado por meio dos seus servos, os profetas. Essa é a maior bênção que temos em nossa vida nos dias atuais, de tanta informação. A informação mais importante que a gente pode receber é a informação dos profetas. Eu conversei com o presidente Oliveira que eu ia mostrar para vocês algumas imagens aqui no meu computador, e eu vou abrir agora e vocês vão ver a tela do meu WhatsApp. É de propósito, porque eu separei aqui as escrituras que vai facilitar a gente olhar mais depressa. Então, vou fazer isso depressa aqui, só um instante. Acho que agora vocês passam a ver. Eu tenho aqui a imagem das minhas escrituras. Acho que... Deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se vai dar certo. Esse que eu planejei aqui. Pronto. Isso é o rei Benjamim falando. Mas eu queria mostrar essas duas referências aqui na frente. Pronto. Uma é 2 Crônicas 20:20, onde a gente tem o conselho do Senhor
aos seus filhos, né? Ele fala ali em Jerusalém, mas a gente sabe que para cada um de nós ele diz: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, então teremos a oportunidade de prosperar. Numa escritura depois, a gente encontra aqui, deixa eu mostrar outra aqui. Aqui. Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Como eu falei que mostrar a tela do WhatsApp seria mais fácil, porque agora eu tenho tudo em uma tela só aqui. Foi que o profeta disse na última conferência agora que assistimos em abril, algumas semanas atrás, né? Na mensagem de abertura, ele deu o que foi um dos conselhos mais valiosos para mim, ao orar sobre tudo que nós estamos vivendo, né? O que o Senhor espera de cada um de nós. Ele disse: embora as restrições de hoje estejam relacionadas a um vírus destrutivo, as provações da vida vão muito além dessa pandemia. Provações futuras podem resultar de um acidente, de um desastre natural ou de um sofrimento pessoal inesperado. Como podemos enfrentar essas provações? O Senhor promete: se estiverdes preparados, não temereis. É claro que podemos ter claro que podemos ter nossa própria reserva de alimento, de água e de dinheiro. Mas igualmente essencial é a nossa necessidade de preencher nosso próprio armazém espiritual com fé, verdade e testemunho. Nossa principal missão na vida é nos prepararmos para encontrar nosso Criador. Fazemos isso ao nos esforçarmos diariamente para nos tornar mais semelhantes ao nosso Salvador Jesus Cristo. E conseguimos isso à medida em que nos arrependemos diariamente e recebemos sua purificação, sua cura e seu poder fortalecedor. Podemos então sentir paz e alegria duradouras, até mesmo em tempos turbulentos. É extremamente por esse motivo que o Senhor implorou que permanecemos em lugares seguros e que não sejamos removidos. Ainda nesse mesmo discurso, a mensagem de abertura, ele aconselhou: devemos buscar de todas as maneiras que pudermos ouvir a Jesus Cristo, que fala a nós por meio do poder e da ministração do Espírito Santo. E aí ele diz, ele dá uma declaração, ele faz uma declaração que é contrária a todas as expectativas do mundo sem uma fé em Cristo. Então, é óbvio, se você abre uma mensagem na internet, procura uma notícia, você vai ver todas as previsões lá e vai dizer: é um ano difícil, é um ano de recessão, é um ano de tantas coisas negativas, né, e de regresso do progresso das nações e tal. Mas o profeta diz: este ano será maravilhoso se nos concentrarmos atentamente no Salvador e em seu Evangelho restaurado. Irmãos, para mim isso é muito consolador, confortador. É isso que traz a esperança, né? Que nos dá esperança. E a mensagem é concentrarmos com atenção em Jesus Cristo e no Evangelho restaurado. E ele fala como essas bênçãos podem chegar até a gente, todas as promessas que nós vimos na conferência. Ele diz: efeitos duradouros mais importantes dessa conferência histórica acontecerão à medida que nosso coração mudar e começarmos a buscar ouvir o Senhor por toda a nossa vida.
Eu amo o presidente Nelson. Eu sei que ele é um servo do Senhor. Ele é o atalaia da torre. Ele tem a capacidade de enxergar os perigos e as oportunidades também, melhor do que nós estamos enxergando. Se nós tivermos um pouquinho de atenção, nós podemos sentir que ele vai nos ajudar de maneira muito poderosa nesses dias e momentos tão difíceis e complicados, né? Qual é a mensagem do presidente Nelson? O que o presidente Nelson tem ensinado para a gente nos últimos 2 anos? Acho que é bom a gente se concentrar no que ele tem dado ênfase. E eu resumo dizendo, o presidente Nelson tem pedido que a gente se concentre em se arrepender diariamente. E o arrependimento diário nos dá acesso pleno à misericórdia de Jesus Cristo, à misericórdia do Senhor, de receber perdão, de sentir paz de consciência, de poder sentir mais próximo e mais elevado do Pai Celestial, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, o arrependimento no processo de ouvir o Salvador é indispensável, assim como ele é indispensável no processo da gente poder receber a misericórdia para um dia poder voltar a viver com o Pai Celestial de novo, com a nossa família. O presidente Nelson também tem enfatizado a importância da gente coligar Israel em ambos os lados do véu. Então, vamos fazer o trabalho, ajudar os missionários no trabalho de ajudar a igreja a crescer, apresentando nossos amigos, nossos parentes, os vizinhos, e agora com muito mais oportunidade de compartilhar, né? Também é pleno acesso ao outro lado do véu, quando nós podemos fazer o trabalho de história da família dentro de nossos lares, através de um celular, e ajudar outros a se converterem também, né? Indexando os registros. Sabe, minha esposa está aqui comigo, ela está lá fora participando de uma reunião da ala, e ela nunca se envergonhou de dizer que ela não fazia indexação, história da família. Ela é membro da igreja há muito mais tempo que eu. E agora, quando nós começamos esse isolamento social, esse distanciamento, nós estudamos bastante e estávamos aqui conversando, e ela começou a sentir o coração dela ser voltado para fazer o trabalho. Eu acho que nesses 1 mês e meio que a gente está isolado, acho que ela já fez mais do que eu fiz em 15 anos. Isso é uma conversão de verdade, né? Alguém que estava indo assim, uma coisa que o Senhor esperava que ela fizesse, agora ela está indo assim, mas ela está indo assim, voando. E eu tenho parabenizado ela por isso, e ela tem se sentido muito feliz e próxima do Senhor fazendo esse trabalho. Até minha filhinha de 6 anos, eu estou colocando ela para fazer indexação, tipo, para digitar, nem que seja um nome lá nos registros, sabe? Para ela ir se convertendo também a coligar Israel do outro lado do véu. Um outro pedido do presidente Nelson, um pedido do Senhor para nós, é que possamos ministrar. E ministrar como o Senhor tem ministrado. As autoridades gerais, os profetas têm ensinado que você quer saber se você está sentindo, se você está ministrando como o Senhor gostaria que ministrasse, avalie se você está ministrando como você gostaria de ser ministrado. Então, isso é uma boa coisa para você fazer. E o presidente Nelson tem pedido que a gente possa santificar o dia do Senhor, tanto no lar como na igreja. Não é recente o convite forte do presidente Nelson de dizer que a gente precisa transformar o nosso lar um centro de aprendizado do Evangelho, onde o poder das famílias vão emanar de forma considerável e vai sobrepujar o poder do inimigo, que tem aumentado de maneira exponencial também.
e ele tem nos ensinado a doutrina de a gente usar o nome correto da igreja. Então, essas coisas que o presidente Nelson tem ensinado para a gente desde que ele foi apoiado como presidente da igreja, isso é o caminho seguro. É isso que devemos concentrar nossas vidas, que vai fazer com que a gente prospere, que vai fazer com que a gente tenha esperança, alegria. Então, o último convite de presidente Nelson, e agora todo mundo tem procurado se esforçar a fazer isso com muito empenho, é o convite de ouvir o Senhor. É curioso que em uma época que parece que nós temos a necessidade de orar, pedindo, e falando com o Senhor, o presidente Nelson vem e diz, nós precisamos ouvir. Talvez o ouvir nesses dias precisa ser mais intenso do que o falar. Que bênção para a gente ter um Pai Celestial cheio de amor por todos os seus filhos. Nenhum está excluído do seu amor. Eu, depois de mais de um mês isolado, nós conseguimos praticamente sair de casa. Minha esposa faz parte do grupo de risco e nós fomos até um local, uma cidade aqui perto chamada Santa Amaro, no Recôncavo Baiano. Talvez vocês conheçam. E minha mãe tem um sítio na parte rural da cidade e é muito isolado, tem uma casa a cada 1 quilômetro, então a gente passou 2 dias lá na semana passada. Em um desses dias eu levantei bem cedinho, muito cedo ainda, o sol estava raiando, e então eu contemplei uma paisagem belíssima, né? Um milagre, e estava pensando em tantas coisas na minha vida, e estava ponderando também aquela criação do Senhor, todas aquelas montanhas, árvores, o sol, as nuvens estão carregadas. Eu estava pensando, nossa, como Deus é tão grande, né? Ele é tão imenso, ele criou tudo isso só com o comando dado por sua voz. Então ele diz, haja luz, aquela luz que nos impressiona existiu, se organizou. Ele disse, divida as terras, lá tem um rio bem na frente, eu estava olhando o rio, né? E eu estava contemplando tudo aquilo e considerando como é grandioso e poderoso o Deus que nos ama. E ainda assim, mesmo tão grande, autor de tantas criações magníficas e grandiosas, quando o mais humilde de seus filhos, que talvez nem consegue falar direito, diz, Pai, o meu testemunho aqui, ele imediatamente aguça os seus ouvidos para ouvir a oração dos seus filhos. E também ele tem ainda o cuidado de poder responder. Ele realmente ama a gente, meus queridos novos irmãos. Ele realmente ama a gente. Ele se preocupa conosco. Nenhum detalhe de nossa vida está deixado de ter a atenção de nosso bom Pai Celestial. Nenhum detalhe. Ele se preocupa, ele está vendo todas as nossas dificuldades. Ele vai nos ajudar. Ele quer que tão somente possamos ouvir a sua voz, a voz que vai nos curar. Como prova do que eu estou falando, aqui tem uma escritura que eu gosto muito. Essa escritura mostra como é o relacionamento de Deus conosco. Como vocês acham que o Senhor vai nos receber naquele dia tão glorioso de poder reencontrá-lo? Isso é uma evidência de que, a despeito da grandiosidade de tudo que ele fez, e que ele cuida, que ele administra, e que ele preside, a mais pequenininha que sou eu, talvez você, isso é a prova de que ele está ouvindo, está prestando atenção na gente.
Esse é um dos versículos que eu mais gosto nas Escrituras. Isso é o versículo 63 do livro de Moisés. E olha o que diz o Senhor. E o Senhor disse a Enoque: então irás com toda a tua cidade, encontrá-lo-ás lá. E recebê-lo-emos em nosso seio, e eles ver-nos-ão, perdão, e debruçar-nos-emos sobre seu colo, e eles debruçar-se-ão sobre nossos ombros, e beijaremos um ao outro. Que linda a escritura, né? E se a gente chorar, ele disse, eu vou enxugar do seu rosto cada lágrima. Testifico que Deus nos ama. Ele realmente nos ama. Se você ainda está se perguntando, mas presente, com tudo isso, o que é que o Senhor quer de nós? Nós vimos essa semana o Senhor dizendo, ao estudar o Vem e Segue, e eis que tudo o que Ele requer de vós é que guardeis seus mandamentos. Osías 2, versículo 22. E a promessa deles, falta um minuto para encerrar, e a promessa dele é que se nós guardarmos os mandamentos, nós vamos prosperar. E ele nunca se desvia do que diz. Portanto, se guardarmos os mandamentos, ele vos abençoará e vos fará prosperar. Ele faz isso por meio de ouvirmos o profeta. Deixo o meu amor e a gratidão por participar desse momento tão especial para mim. Nunca vou esquecer. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Bem, meus irmãos, nós agora Sing and we'll shout
Agora, presidente. Retomamos o nosso devocional e, para finalizar, nós teremos como último orador o presidente Júlio Triunfo, da Missão Brasil Salvador Sul. Logo após a fala do presidente, nós ouviremos o hino número 104, Quão Grato é Cantar Louvor. Após a execução do hino, a oração final será oferecida pelo irmão Jamerson Silva, secretário do ramo Jequié. Presidente Triunfo. Muito bem, quero agradecer a oportunidade de participar desse devocional, também como o presidente Costa disse, né, pela primeira vez. Então, para nós achamos um pouco estranho, né, participando junto com vocês. Eu já conheço o Jequié, já tivemos lá algumas vezes, terra gostosa, quente. Eu adoro aquela terra muito quente lá. E para nós estamos vivendo uma época muito, muito especiais. Muito especial. Especial aqui na missão, com toda essa correria, missionários indo embora, outros chegando. Por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo, houve uma mudança radical. E estamos entrando numa nova era de propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Agora os missionários têm o smartphone que vai auxiliar, é mais uma ferramenta para trabalhar-se, né, na obra do Senhor. Eles, com os membros, vão estar muito bem ligados, né, online, para poder fazer esse trabalho, e nós estamos muito ansiosos de que isso vá avante. E confiante. O Senhor confia nos missionários, nós confiamos nos missionários, nos membros, né, que vai ajudar a fazer esse trabalho. Como nós somos missionários, estou com a minha companheira, né, Sister Triunfo. Não vou deixar de ter a oportunidade de dar ao tempo para ela, né? Havia avisado o presidente Cícero no convite, que a Sister Triunfo vai ter a oportunidade também de falar algumas palavras. Talvez vocês possam pensar que a gente vai falar sobre a obra missionária, mas nós não vamos falar sobre a obra missionária, pelo menos eu não vou falar. Eu tenho um assunto também ligado com a restauração do Evangelho. Eu amo a restauração do Evangelho, eu amo a primeira visão, e todas as coisas que aconteceram no pioneirismo da igreja naquela época. Meu testemunho foi fortalecido em cima da primeira visão, em cima do livro de Mórmon. Então, quando as coisas que eu vejo e estudo, eu gosto muito de estudar sobre a primeira visão e a restauração da igreja. Mas então eu gostaria de passar o tempo para Cici Triunfo, e ela vai deixar parte da mensagem e eu termino então com a minha parte. Cici. Boa noite a todos, e também me sinto muito privilegiada de poder falar um pouquinho a vocês. E falando da primeira visão, a gente pode pensar como tudo começou, né? Um jovem com muitas dúvidas, ele leu uma escritura, né? E essa escritura, assim como todos os pontos da primeira visão, ajudam na nossa vida, não só sobre a restauração do Evangelho, mas em tudo que nós possamos fazer na nossa vida, por todos os momentos que passamos na nossa vida. Essa escritura estava em Tiago 1:5, e ela começa, eu não vou ler inteira, mas a gente sabe que ela fala, peça a Deus. Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessas palavras, né? E no momento que nós estamos passando, momentos de tensão, de medo, de insegurança, e nessas palavras que estão em Tiago 1:5, né? Peça a Deus. Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos, né, de um guia, nós precisamos de um consolador, nós precisamos de um esteio em nossa vida. Então, com essa escritura, né, peça a Deus, nós sabemos o que nós devemos fazer. Nós devemos pedir a Deus, nós devemos orar. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a oração e esse esteio, esse guia, esse consolador que nós temos em nosso Pai Celestial através da oração. A Sister Cordon, que é a presidente geral das moças, ela deu um discurso bem interessante, foi no começo desse ano. Eu acho que, como todos nós, eu tenho assistido muitos discursos, né? A gente tem bastante tempo livre, a gente quer escutar palavras de conforto e palavras inspiradas. Então, tenho ouvido pela internet muitos discursos das autoridades.
E eu escutei esse, né, no começo dessa semana, né? E eu achei bastante interessante, que podia nos ajudar muito também. Ela fala assim, a Sister Corden: ao orarmos, desenvolvemos um relacionamento mais estreito com Deus. Passamos a nos conhecer melhor e vê-lo com mais clareza. Ele é literalmente nosso Pai Celestial, somos seus filhos e ele anseia por nossas conversas. Então, ele está ansioso para que nós nos dirijamos a ele para que nós possamos realmente conversar com ele. E claro que nas nossas orações nós temos sempre muitos pedidos, né? Especialmente agora, eu acho que nós temos o clamor de um povo todo, do mundo inteiro, né? Que pede muitas coisas, especialmente saúde, né? Mas ela nos lembra de uma coisa muito interessante, que nós devemos também agradecer, e que não é fácil, mas agradecer pelos desafios, agradecer pelas dificuldades e por tudo aquilo que nós estamos passando. Toda vez que nós falamos com pessoas que passaram por dificuldades, ou quando nós lemos as Escrituras, ou quando nós vemos a história da igreja sobre os pioneiros e todas as dificuldades que eles passaram, o que fica é o quanto eles cresceram em todo esse processo e como tudo mudou na vida deles por causa dos grandes desafios, né? Então, ela diz assim: ao agradecermos por nossos desafios, ao invés de somente pedir que eles sejam tirados de nós, ajuda-nos a aceitarmos o esforço constante do Senhor de nos moldar na forma que Ele sabe que podemos nos tornar. Então, com isso em mente, a gente pode pensar que o Senhor sabe o porquê desses desafios todos que estamos passando. E Ele sabe que o nosso potencial, o que a gente pode nos tornar. E Ele vai nos moldar. E nós precisamos desses desafios para sermos moldados por Ele. Como aquele fogo do ourives, né? Que se você não tiver no fogo, você não consegue moldar aquele metal. Nesse ato de agradecer, a gente vai ver muitas bênçãos muito mais profundas e muito mais amplas do que às vezes a gente não conseguiria imaginar, pelo simples fato de agradecer. E aí, então, nós vamos pedir com outras bênçãos que, na verdade, a gente nem estava pensando. Talvez nós precisamos de nos arrepender mais, nos fortalecer mais em alguns pontos, e mudar mais em outros pontos. Simplesmente pelo fato de agradecer pelos nossos desafios. E todas as nossas orações, nós terminamos em nome de Jesus Cristo. Porque nós reconhecemos o papel que Ele tem em nossa vida. Então, ela fala assim: quando expomos em nossas orações o sincero intento de seguir a Cristo, o poder de sua expiação e de nossos convênios irão nos ajudar a agir de acordo com a inspiração que recebemos. Então, o presidente Costa falou muito de ouvir, né? Ouvir o Salvador, ouvir a Deus e a Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, no ato da oração é que nós podemos não só pedir e agradecer, mas podemos também ouvir. A oração é o nosso grande consolador também. Em Alamã 3:27, nós lemos: assim podemos ver que o Senhor é misericordioso para com todos os que invocam seu santo nome com sinceridade de coração. Então, ao invocarmos o nome do Senhor na oração, nosso Pai Celestial, Ele é misericordioso. E assim nós vamos, se tivermos sinceridade no nosso coração, nós vamos sentir esse consolo enquanto nós oramos. A vida nos joga muitas vezes no meio de um furacão. É o que nós vemos, né? O que todo mundo fala nesse ano, que foi um ano de grandes tragédias, né? De grandes coisas mundiais. Começou com um incêndio na Austrália, praga de gafanhotos, terremotos e pandemia. Além de desafios pessoais que nós temos, né? E em Lamã 5:12 fala um pouco desses tempos, né? Que fala assim, só um pedaço dessa escritura: quando todo o seu granizo e violenta tempestade nos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim. Isso por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é Jesus Cristo. Então, qualquer que seja a tempestade,
que nós possamos nos aproximar de Deus em oração, tendo uma profunda fé em Cristo. Ele conhece o fim desde o começo, ele nos conhece e quer nos abençoar. E eu sei que ele vai nos carregar e vai nos dar descanso. Ele é nosso esteio, é o nosso firme alicerce. E para que assim seja, nós devemos orar não só quando estivermos nesse momento de dificuldades, mas devemos orar constantemente. E teremos sua orientação, o seu guia, o seu consolo. O presidente Nelson, né, ele falou o seguinte: entenda que na falta de experiências com Deus, começa a se duvidar da existência de Deus. Então, coloque-se em uma posição para que comece a ter experiências com Ele. Humilhe-se. Ore para ter olhos que vejam a mão de Deus em sua vida e no mundo à sua volta. Peça-lhe para dizer-lhe se Ele realmente está aí, se Ele conhece você. Pergunte-lhe como Ele se sente a seu respeito. E então, escute. Que é justamente, de novo, o que o presidente Costa estava falando, sobre ouvir. Então, o presidente Nelson, nosso profeta, nos fala como devemos orar, né? Perguntar realmente com sinceridade no coração, nos arrependendo. Quando ele fala humilhe-se, ele fala para nos arrependermos, reconhecermos os nossos erros e ver e perguntar para o Pai Celestial como que ele nos vê, para que assim nós possamos saber o que nós precisamos melhorar e como que ele está sentindo a seu respeito. Então nós possamos ouvir. A Sister Cordon também nos lembra que as orações mais constantes e fervorosas acontecem em meio às dificuldades. Então, a gente escuta até pelas redes sociais, em todo lugar, né? Em todas as denominações religiosas, todos pedem que nós façamos muita oração, né? E muito fervorosas. Mas ela também nos lembra o seguinte: como o nosso relacionamento com o Pai Celestial mudaria se fôssemos tão constantes e fervorosos, mesmo quando as dificuldades passarem? Já imaginaram nas verdades que descobriríamos e o que alcançaríamos se continuássemos a orar com todo o fervor? Então, que nós possamos, além de orar para aliviar as nossas dificuldades, agradecer por elas e que o nosso fervor possa continuar e a nossa constância possa continuar, mesmo quando tudo isso passar, mesmo quando tudo isso estiver já acabado e nós estivermos com a nossa vida mais normalizada. Eu tenho certeza que, ao pedirmos a Deus em constantes, fervorosas, doces e gratas orações, nós poderemos alcançar paz e descanso para a nossa alma. Quando nós pedimos para ver a mão do Senhor em nossa vida, nós podemos ver os grandes e pequenos milagres que acontecem. Ele nos consola com pequenas coisas, ou às vezes com grandes coisas. Às vezes nós não ouvimos a voz do Senhor, mas nós sentimos o nosso coração. É aquilo que entra pelo nosso cérebro, como diz o Elder Berner, e chega até o nosso coração e que nos faz mudar, nos transformar. E eu tenho certeza que o Senhor nos ouve. Ele nos ama, Ele ama todos os seus filhos e Ele deu seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E essa é a igreja dele, a igreja que foi restaurada. Como é a igreja primitiva. E hoje nós temos um profeta. Como o Senhor sempre, em todas as dispensações, colocou um profeta para nos guiar. E eu sei que o presidente Nelson é o nosso profeta atual. E ele nos guia e nos mostra o melhor caminho. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. E esse é meu testemunho e o amor que eu deixo com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Cícero Triunfo. Obrigado. Novamente quero agradecer ao convite, né, que o presidente Cícero fez para nós, dizer que nós amamos vocês e sempre temos um pensamento, uma oração quando elevamos o pensamento ao Pai Celestial diariamente. Oramos por cada membro dos ramos que a missão cuida e vocês é um dos ramos que a missão cuida. Então, estamos orando, queremos que vocês saibam que a gente ora muito por vocês. Eu, especialmente, que tenho uma preocupação muito grande pelo ramo Jequié e pelo seu progresso. Eu, quando eu recebi o convite, fiquei pensando, né, durante essa semana, em meio de toda a turbulência que a gente está passando por aqui,
Então, o que eu poderia transmitir para os irmãos? E pensei até falar sobre correlação missionária, mas eu não achei apropriado nesse momento, não. Por causa até do limite de tempo, né? Mas, durante essa histórica conferência, né, geral de abril de 2020, o que nós aprendemos, eu nunca, na minha história da igreja, fui batizado em 1971, há mais de 40 anos, essa foi uma das conferências que mais ouvimos falar sobre a restauração. Particularmente para mim, então, foi um banquete por ouvir tantas palavras a respeito da primeira visão, dos profetas que visitaram Joseph Smith, o processo, né, da restauração. E o importante de saber que essa restauração ela não terminou, ela está viva, ela continua. A cada dia o Senhor revela a sua vontade. Então, por isso que dizemos que é uma igreja viva, porque nós vamos aprender a cada dia. E o presidente Russell M. Nelson, nessa conferência, enfatizou a importância de ouvir Cristo por meio de revelação pessoal. Como é que nós podemos ouvir Cristo? Através de uma revelação pessoal. A primeira visão, o que me emociona, né, quando aquela cena do Pai e seu Filho Jesus Cristo, aparecendo a Joseph Smith, e a apresentação que ele faz do filho dele, diz, ouve-o. Cada vez que eu leio, eu ouço, parece que está falando para mim isso, né? Ouve-o. E às vezes a gente nos pega, né? Quantas vezes a gente deixa de ouvir nosso Pai Celestial, nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira visão, então, nos lembra disso. E o profeta, o Senhor, então, através do profeta, está nos lembrando que ele deve ouvir. Ele diz o seguinte nessa conferência: ao procurarmos ser discípulos de Jesus Cristo, nossos esforços para ouvi-lo precisam ser cada vez mais intencionais. Preciso fazer isso com mais desejo, querendo saber dele uma resposta, como Joseph Smith foi ao bosque. É preciso um esforço consciente e consistente para preencher nossa vida diária com suas palavras, seus ensinamentos e suas verdades. Preencher nossa vida diária. Então, não é uma coisa que a gente faz um final de semana indo à igreja, né? É uma coisa que nós temos que fazer isso todos os dias. E essa pandemia vem nos ajudar a fazer isso, porque agora, junto com as famílias, né, estando mais reunidos, temos essa oportunidade de diariamente discutir o Evangelho e estar junto com eles. Recentemente, o Elder Beden, ele fez uma postagem no Instagram, talvez muitos de vocês já ouviram, né, e assistiram essa postagem que ele fez. Ele diz o seguinte: sou grato pela oportunidade que todos nós tivemos de jejuar e orar para o alívio da pandemia do Covid-19. E realmente foi uma oportunidade de jejuarmos 2 vezes a pedido do profeta, né? Que o Senhor nos fez através do profeta. E ele continua: enquanto encaramos o futuro, eu espero que ainda continuemos a orar. Não é uma coisa que vai parar. Eu sei que mulheres e homens bons, unidos em oração e um esforço cheio de fé, podem mudar a história do mundo. Eu tenho essa fé de que através de nossas orações, as orações dos justos, essas coisas todas podem mudar. E é claro que isso não vai terminar por aqui. E ele continua, né? Não, desculpa, não, termina falando, né, que pode mudar a história do mundo. Aqui nós vimos que é uma orientação de um profeta de Deus. O Elder Beden é um profeta de Deus. O que nós aprendemos aqui, nessas pequenas palavras que ele nos fala? Que pensamentos vêm à minha mente e sentimentos em meu coração? Pensamentos na mente e sentimentos no coração. Isso é revelação. Então, ao ouvir isso que ele falou, o que vem? E porque eu achei engraçado, eu estou até achando engraçado, que uma das nossas amigas, quando leu essa declaração dele, ela fez alguns comentários. Ela disse assim: o que ele quer dizer com isso? Aí eu escrevi para ela: como assim?
disse, como assim que ele quer dizer? Eu coloquei, significa que devemos continuar orando contra esse mal e pelas coisas que vêm. E ela retrucou, sim, claro, devemos orar, mas o que o futuro nos reserva? E eu então eu respondi para ela algumas coisas bem curtas, né? Mas foi interessante ver o pensamento de calamidade na mente dela. Ela não se ateve ao sentimento ou o pensamento que veio na mente ou no coração do pedido que ele estava falando para orar, mas o sentimento de que, nossa, vai acontecer mais coisas. Eu achei interessante a preocupação dela com o futuro e não da orientação de orarmos para que as coisas continuassem tanto bem na nossa vida como com as coisas. Então, eu escrevi para ela, né, dizendo isso daí. E eu fiquei com isso. A preocupação era sobre o que vai acontecer no futuro e não o que ouviu nessa voz pré-gravada do Senhor. Ou seja, devemos continuar a orar. Era isso que ele estava dizendo. Ele não estava prevendo nenhuma calamidade no futuro, mas dando uma orientação. Eu penso que nessa mensagem, o Senhor não estava preocupado em nos dizer o que vai acontecer, como eu digo. Mesmo porque a pandemia ainda não terminou. Nós fizemos o jejum, né? Nós oramos e ela não terminou. A mensagem que o Elder Beden deu foi para continuarmos a orar. Esse é o sentimento que, ao ouvir ele falar, um profeta de Deus falar, que eu tive no coração. Então, eu não estou preocupado com o que vai acontecer. O presidente Nelson, na conferência, falou muito sobre ouvir o Senhor. E ele fez uma pergunta para nós, né? É a pergunta que eu coloco agora para todos nós aqui. Como eu estou ouvindo o Senhor? Nas orações, quando nós oramos, nas nossas preocupações, como eu estou ouvindo o que Ele está me dizendo? Eu estou preocupado mais com o que vai acontecer, com a calamidade, com as coisas, ou eu estou atento ao pensamento que vem à minha mente e o sentimento que vem no meu coração? Que esse é o processo de revelação que o presidente Nelson ensinou no início dessa conferência. Suas palavras, seus ensinamentos e suas verdades. O Elder Beden, então, agora no seu Instagram, e como eu disse no início, vocês devem ter visto, eu vou reler alguma coisa que ele diz para a gente então entender. Ele diz o seguinte: ouve-o. Ele começa. E são séries que vai acontecer daqui para frente sobre esse tema, de ouvir o Senhor. Ele diz, não posso pensar em nada mais importante para qualquer um de nós nesses dias do que ter a promessa de que podemos ouvi-lo, de que podemos receber sua orientação, sua garantia, sua proteção em nossas vidas. Não existe nada nesses últimos dias, nesses dias que nós estamos vivendo, de não pensar nessas coisas. Ele continuou, uma das maneiras que eu ouço, né, que ele ouve o Senhor, ele diz que é nas Escrituras. As Escrituras são voz pré-gravadas do Senhor. Eu achei muito interessante essa colocação, que as Escrituras são a voz do Senhor pré-gravada. Então, quando nós estudamos as Escrituras, é como nós estivéssemos ouvindo o Senhor. E aí vem, ele continua dizendo, e não é ouvindo uma voz audível quando a gente estuda as Escrituras, que por si só, né? Mas embora isso pode acontecer, de nós ouvirmos, mas não é uma voz audível. É ouvir as Escrituras num sentimento, um sentimento em sua mente, um sentimento em seu coração. Revelação é pensamento para a mente e sentimento para o coração. É dessa maneira, então, que nós vamos ouvir a voz do Senhor, que é o estudo das Escrituras, que é, como ele disse, que é a voz pré-gravada do Senhor para cada um de nós. Ele diz, então, que as Escrituras, né, no caso dele, eu falo o mesmo para mim, as Escrituras são, para mim, as chaves em ser capaz de ter esses pensamentos
e esses sentimentos. Isso é revelação. É dessa maneira que nós vamos ouvir o Senhor. Através de nossas orações, como Joseph Smith fez. E ele ouviu uma voz através da Escritura que ele devia ir ao bosque buscar por sabedoria. E ele foi. Foi buscar sabedoria. Pedir perdão pelos seus pecados e saber qual igreja ele deveria filiar-se. Nessa ocasião, ele ouviu uma voz pré-gravada, as Escrituras, e depois ouviu a própria voz do Senhor, nosso Deus, avisando e pedindo para que ele ouvisse nosso Senhor Jesus Cristo. Eu presto meu testemunho, que é dessa maneira, nesses tempos conturbados, que nós vamos ouvir a voz do Senhor, orando e estudando as Escrituras, como o presidente Nelson falou no início. Consciente e consistente e de uma maneira bem intencional. Eu presto meu testemunho para cada um de vocês, que eu sei que essas coisas são verdades. Eu tenho um testemunho muito forte da restauração do Evangelho e do nosso Senhor Jesus Cristo e do profeta Joseph Smith. E eu deixo essa mensagem e esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Quão grato é cantar louvor ao Cristo Mestre e Senhor. A terra veio padecer e salvação nos conceder. Foi Cristo quem nos resgatou e com seu sangue nos salvou. Cantai hosanas e louvor a Cristo por seu grande amor. Com santos vindes reunir palavras de amor ouvir e partilhando água e pão, mais cresce nossa devoção. Foi Cristo quem nos resgatou e com seu sangue nos salvou. Cantai hosanas e louvor a Cristo por seu grande amor. Quão grata é a comunhão dos filhos, mestre e irmãos, cantando hinos de louvor, lembrando a graça do Senhor. Foi Cristo quem nos resgatou e com seu sangue nos salvou. Cantai hosanas e louvor a Cristo por seu grande amor. Pai Celestial, somos tão gratos à oportunidade que tivemos aqui de ouvir teus filhos, teus servos, falar ao nosso coração, nos confortar e nos ligarmos a Ti nesse momento de sintonia. Pai, somos tão gratos por vivermos nessa época de Teu Evangelho ser restaurado na terra e por fazermos parte dele. Somos tão gratos por termos um profeta vivo, ao qual nos orienta e nos conduz de volta à Tua presença. Somos tão gratos pelas Santas Escrituras e por lá ouvirmos Sua voz. Pai, nos inspire e nos oriente sempre
Pai, te pedimos que abençoe aquelas pessoas que estão acometidas desse vírus, para que elas possam ser abençoadas e serem curadas. Pai, te pedimos que abençoe os profissionais de saúde, para que eles possam ser inspirados por Ti, e abençoe os familiares que estão ansiosos pela cura de seus entes queridos. Pai, rogamos neste momento uma bênção sobre a humanidade. E pedimos também que abençoe os membros aqui nessa cidade de Jequié, para que eles possam estar protegidos, que eles possam estar falando contigo, como um filho fala ao seu pai, que o Senhor possa ouvir e atender os desejos de cada um. Rogamos por todas essas coisas e pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.